Hoje estamos aqui para falar sobre as dádivas de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se tiver sua Bíblia, pode abrir conosco. É uma grande alegria estar aqui com Davi Janet, que vem lá do interior de São Paulo, uma grande cidade do interior. Serve ao Senhor muitos anos na obra lá, em diversas áreas de atividade, quer seja aconselhamento de casais, escolas bíblicas e tantas outras áreas que ele tem servido juntamente com sua esposa Rosana. Então, Davi, eu queria ler esse versículo aqui e depois tu pode nos falar um pouquinho sobre esse tema. Tiago, capítulo 1, verso 17, está escrito: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É um versículo maravilhoso. O que você tem a nos dizer, Davi, sobre esse tema? Bem, é muito interessante que esse versículo aparece depois de Tiago ter mencionado provações e tentações. E não é à toa que esse versículo aparece depois disso. Primeiro eu queria fazer com vocês algumas considerações a respeito de provações e tentações. Inicialmente gostaria de dizer que no original, na língua original, a mesma palavra é usada para provações e também para tentações. E isso pode fazer com que surjam algumas dificuldades nas nossas mentes e também na nossa experiência de separar uma experiência da outra. Mas é muito interessante que Tiago diz que, primeiro, que as provações são provações da nossa fé. São testes que Deus nos submete para ver se a nossa confiança, a nossa fé continua sendo colocada nele e para testar a nossa dependência total dele. Tiago também diz que nós devemos enfrentar essas provações, essas experiências que Deus permite para testar a nossa fé com alegria. Por quê com alegria? E a gente pode pensar, provações no momento em que elas acontecem são experiências tristes, são experiências talvez até dolorosas, né? E como é que a palavra de Deus diz para nós enfrentarmos com alegria? Porque Tiago também diz qual é o resultado dessas experiências. Elas tendem a produzir perseverança. Na verdade, quando a nossa fé é colocada em Cristo, a nossa dependência dele se manifesta no dia a dia, em todas as circunstâncias, isso vai provocando em nós perseverança. E essa é a marca registrada daqueles que pertencem a Deus. O resultado final, diz o verso 4, é que para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é muito fácil agora perceber que provações são experiências que Deus permite na nossa vida para provar a nossa fé, para testar a nossa fé, para aumentar a nossa dependência dele, para olharmos para ele mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E essas experiências têm como objetivo final produzir em nós uma perseverança, de forma que o nosso caráter seja moldado de acordo com a vontade de Deus e para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós concluímos que a origem das provações é divina. Mas depois no verso 13, Tiago começa a falar alguma coisa a respeito de tentações. E como a palavra na língua original é a mesma, talvez nós fôssemos tentados a pensar que provações e tentações têm a mesma origem. Mas aí Tiago diz que quando alguém for tentado, não diga sou tentado por Deus. Provados por Deus sim, tentados por Deus nunca. Na verdade, o escritor mostra que a origem primária das tentações é a nossa própria carne, nossa própria natureza pecaminosa. É verdade que ela encontra dois aliados fortíssimos fora de nós, que são o mundo e o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Mas basicamente, primariamente, a fonte de tentações é a nossa própria natureza, que já é inclinada para o mal. Então, essas tentações agora, ao contrário das provações, elas não têm como objetivo testar a nossa fé
aumentar a nossa dependência de Deus. Elas têm como objetivo, como diz o verso 4, produzir cobiça, e a cobiça, uma vez que nós demos ouvidos à cobiça da nossa própria carne, vai ser gerado o pecado, e o pecado vai produzir a morte. Então agora nós podemos concluir que as tentações não têm origem divina, enquanto as provações têm origem divina e visam o fortalecimento do nosso caráter cristão. As tentações têm origem na nossa própria natureza caída e inclinada para o pecado, e que tem como objetivo produzir morte, isto é, separação de Deus. Então, a origem das duas experiências é completamente diferente. Agora, como diferenciar uma da outra? E agora, então, nós chegamos na aplicação daquele versículo inicial que você disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago diz que se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Essa é a dádiva focalizada aqui, que vem de Deus e que vai nos ajudar a diferenciar se uma determinada experiência é uma provação ou é uma tentação. Eu confesso que, humanamente falando, muitas vezes vai ser impossível diferenciar uma experiência da outra. É por isso que o escritor diz: precisa de sabedoria para diferenciar provação de tentação, para saber quando aquela experiência tem como finalidade aprimorar o nosso caráter, ou se aquela experiência tem origem satânica e tem como finalidade nos derrubar e nos afastar de Deus. Então, vamos recorrer a Deus. Vamos pedir a Ele sabedoria. Vamos pedir a Ele discernimento, para que nós possamos realmente perceber qual é o objetivo daquela experiência, e aí nós vamos reafirmar pela nossa experiência que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Podemos então, Davi, dizer que mesmo as provações é uma boa dádiva, porque produz em nós um exercício para que nós possamos enfrentar a nossa batalha espiritual, que nós temos uma natureza pecadora, um mundo ao nosso redor, nos induzindo ao erro, Satanás é interessado em nos derrubar, e Deus permite que então as provações sejam um exercício para a nossa fé, e portanto é uma dádiva também, não é? Perfeitamente. É por isso que o escritor diz que quando nós passamos por uma provação, nós devemos passar com alegria. Porque se aquilo vem de Deus, o resultado final é a melhoria do nosso caráter cristão, nos conformando à imagem de Cristo. Então, não há motivo nenhum para passarmos com tristeza por uma provação. Nós devemos enfrentá-las com alegria, reconhecendo que elas vêm de Deus e são para o nosso bem. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Para o teu coração, para o meu coração, para qualquer pessoa que realmente deposita fé nele, na pessoa de Jesus Cristo. Devemos lembrar isso. Através de Jesus Cristo é o nosso acesso a Deus como Pai, que nos dá todas as dádivas. Porque em Cristo é que estão todas as dádivas. Nele tem o sim de Deus para todas as promessas. Deus os abençoe. Vocês que nos seguem na Rota 90 Graus, partilhe os vídeos desse canal. Se esses vídeos fazem bem ao teu coração, partilhe-o com os teus amigos. Muito obrigado por assistirem os vídeos nesse canal. Um grande abraço a todos vocês. Deus te abençoe. Amém. Amém.